Hoje vamos falar sobre algo muito sério, o fermento dos fariseus e o fermento dos saduceus, os quais Jesus nos alertou sobre eles. Mas afinal de contas, você sabe o que são eles? Certa vez Jesus estava no barco com seus discípulos e acabaram de manifestar um milagre de multiplicação de pães e peixes. No barco com seus discípulos, ele começa a conversar com eles. Olha, é preciso que vocês tenham cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento dos saduceus. Os discípulos, sem entender muito bem o que Jesus estava dizendo, começaram a se questionar. Será que ele está falando isso porque a gente não pegou pão e trouxe pão aqui? Meu Deus, eles acabaram de experimentar uma multiplicação milagrosa e estavam agora com medo de falta de pão. Jesus, obviamente, repreende eles e fala assim: Meu Deus, vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês. Mas vamos lá. O que é o fermento dos fariseus? O que é o fermento dos saduceus? Em primeiro lugar, os fariseus representavam a classe religiosa da época. E nos textos bíblicos, a gente pode ver que essa classe era representada por homens que eram doutores na lei, doutores no conhecimento da palavra de Deus. Contudo, tinha um problema. Eles também tinham uma grande marca, a hipocrisia. Ou seja, eles falavam e estabeleciam regras muito duras de serem seguidas, mas eles mesmos não conseguiam ser aprovados pelas mesmas regras que eles estabeleciam. A religiosidade é marcada pela hipocrisia. A religiosidade é marcada pela dureza que nós temos em julgar o pecado do próximo. Olha ali aquela história da mulher pega em adultério. As pessoas estavam ali, os religiosos estavam ali, prontos para atirarem as pedras pelo pecado daquela mulher. E Jesus faz uma pergunta. Vem cá, quem aqui não tem pecado, que atire a primeira pedra? Deixa eu só abrir um parênteses. Aquela mulher foi pega no pecado de adultério. E Jesus não perguntou, quem aqui tem o pecado de adultério, que atire a primeira pedra? Não, Jesus perguntou, quem aqui não tem pecado? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estabelecemos nas nossas cabeças graus de seriedade de pecado. De forma prática, nós dizemos a nós mesmos que um pecado é pior do que o outro. Ah, o pecado de sexualidade é pior do que o pecado da mentira, mas o pecado de roubar é menos pior do que o pecado da mentira. A gente estabelece essas regras na nossa cabeça e quando nós fazemos isso, nós sempre suavizamos o nosso pecado e sempre somos mais severos e mais duros com o pecado do outro. Ou seja, certamente essas pessoas que estavam com as pedras nas mãos tinham pecados, talvez não um pecado de adultério. E por nas suas cabeças não ser um pecado tão sério, elas se sentiram no direito de julgar com muita severidade o pecado do próximo. E muitas vezes nós somos assim, somos muito brandos e misericordiosos com os nossos próprios erros, mas com os erros do próximo, um erro diferente do nosso, nós somos severos. Esse é o espírito da religiosidade. O espírito da religiosidade não está preocupado com a justiça verdadeira. Não, ele está preocupado em demonstrar um zelo pela justiça, um zelo de que eu me importo pelo que é certo. E isso acontece muito nos dias de hoje. O zelo das pessoas é mostrado pela sua dureza em julgar o erro do próximo e não na sua capacidade de amar. Então, resumindo, o espírito dos fariseus é o espírito da religiosidade, o espírito da hipocrisia. E agora vamos para o fermento dos saduceus. Os saduceus, na época, representavam a classe política da época. E a classe política é uma classe que se importa muito com a opinião dos outros. Uma classe que é movida pela opinião das pessoas. A gente tem dois casos na Bíblia que mostram muito isso. O primeiro caso, Herodes. Herodes reconhece que João Batista era um profeta, mas diante de uma circunstância, de uma festa, para agradar os seus convidados, reconhecendo que ele era um profeta, ele manda decepar a cabeça do profeta. Com receio e com vergonha de como ele iria ficar diante dos seus convidados, a honra que ele teria, ele manda decepar a cabeça do profeta. O segundo exemplo que a gente tem na Bíblia é o exemplo de Pilatos. Pilatos, ele reconhece que Jesus não era um homem que tinha erro, que tinha pecados. Mas diante da pressão popular, ele decide lavar as mãos e entregar Jesus ao julgamento. O espírito religioso, ele tenta nos manipular com intimidações, com acusações, com a opinião das pessoas. O espírito político é colocar a opinião das pessoas em primeiro lugar na sua vida. E deixa eu te dizer, a opinião que você mais se importa sobre você não deveria ser a opinião de nenhum homem,
de nenhum amigo que seja, de nenhum pastor que seja. Deveria ser de Deus. O que Deus pensa ao meu respeito quando eu faço isso? O que Deus vai pensar de mim ao meu respeito quando eu tomar essa decisão? O que Deus está pensando ao meu respeito sobre essa decisão? É muito fácil a gente cair nessa armadilha de querer agradar as pessoas, de querer parecer bom aos olhos das pessoas. Nós acabamos começando a fazer coisas que nós não poderíamos fazer simplesmente para ter um olhar positivo das pessoas ao nosso respeito. Gente, isso é o resumo do mundo hoje em dia. Um monte de gente que compra o que não pode para impressionar quem não quer, para impressionar gente que de fato não gosta de você, e você entra nesse ciclo vicioso. Eu amo como Jesus coloca o fermento dos fariseus e o fermento dos saduceus como um fermento. É algo pequeno, é algo que começa pequeno. Parece ser muito insignificante ali em quantidade na massa, mas quando passa o tempo, isso leva da massa de uma tal maneira, de uma tal forma, que toma conta de tudo. A hipocrisia e esse temor pela opinião popular são assim, começam pequenos, começam quase como insignificantes, mas de repente você se tornou uma pessoa completamente severa, dura, religiosa, intransigente, quando de repente você se tornou agora uma pessoa que se move pela opinião das pessoas. Você está morrendo se alguém deu like ou não, se alguém seguiu você ou não, se parou de seguir você ou não. Então, resumindo, o espírito religioso, o fermento dos fariseus, sempre vai buscar julgar, condenar e se esconder atrás de uma hipocrisia. Já o fermento dos saduceus, o espírito político, sempre vai buscar se associar àquilo que é melhor para a sua própria imagem. Mas o Espírito de Deus nos ensina a agir não segundo os nossos próprios interesses egoístas, mas amar, ser retos, ser justos. Devemos lutar contra esses dois fermentos nas nossas vidas. E a solução, a resposta para esses fermentos é o temor a Deus, não o temor dos homens, não o temor da opinião popular, mas o temor a Deus. O que Deus está pensando ao meu respeito quando eu lido com essa pessoa dessa maneira, quando eu trato o pecado dessa pessoa dessa maneira, quando eu vou fazer isso, o que Deus pensa a meu respeito? Essa é a resposta. Se esse vídeo fez você refletir, fez você pensar, eu quero convidar você a se inscrever no meu canal, a curtir esse vídeo, para que você possa ter mais conteúdos assim. Um grande abraço.